poucas calorias, mas não há perigo para a saúde pública. A investigação é confidencial, mas a RTP teve acesso a tudo. O documento e as reações em primeira mão na RTP, já a seguir. Os cientistas dizem que tem má qualidade e baixo valor nutritivo. O estudo foi encomendado pelos industriais de carne ao Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial e era suposto permanecer confidencial. Mas a RTP teve acesso em primeira mão ao documento que põe em causa quase metade da carne de porco portuguesa. O Paulo Fidalgo esteve a ler o estudo. O estudo abrangeu uma amostra de 600 porcos escolhidos ao acaso durante um ano no Matador da Malveira, um dos melhores do país. O objetivo era fornecer aos industriais informação sobre a qualidade e rendimento das carcaças de porco. O resultado aponta para uma deficiência de qualidade em cerca de 40% das carcaças analisadas. O que está em causa não é a saúde pública, mas a qualidade de certo tipo de carne, por comparação com aquilo que os técnicos consideram o ideal. A diferença é bastante nítida e temos esta não temos dúvida que é tendencialmente PSE, na medida em que vê-se bem o estudado, enquanto que aqui temos uma superfície de carne perfeitamente enxuta. A própria cor das peças distingue-se bem uma da outra. Este fenómeno, que os técnicos chamam PSE, diz respeito à carne que se apresenta mais pálida ou descolorida e com muita umidade. Este tipo de carne perde peso e nutrientes ao ser cozinhada e dá origem a produtos mais salgados e com textura anormal. Em termos de qualidade para o consumidor, se esta estudar mais, com certeza que o consumidor vai comprar uma carne menos nutritiva que esta. Os cientistas dizem que este problema tem a ver com a raça do porco e com o stress antes da morte. A forma de transporte e descarga, o tempo de repouso e a forma de insensibilização determinam fortemente a qualidade final das bifanas e costeletas de porco. O manejo dos porcos, principalmente a nível aqui do matador, é o mais adequado possível, por forma a evitar estas situações. Agora, temos que ver a genética das explorações, que, como sabe, cerca de 60% das aversões das carnes pálidas vêm da genética e os outros é que serão das outras condições de manejo. Mas o estudo vai mais longe e diz que se o critério fosse a qualidade ideal, apenas 30% das carcaças passariam o exame. O nosso parâmetro de ideal foi talvez demasiadamente teórico, mas de qualquer forma isto diz-nos que temos que melhorar muito não só a genética das explorações, mas todas as condições, principalmente do bem-estar animal. Eles, enquanto vivos, têm que ser muito bem lidados e muito bem tratados, não conseguimos dar boa carne às pessoas. Aquilo que se está a passar com a carne de porco já se passou com outros produtos portugueses. A verdade é que os consumidores fizeram uma adaptação à Europa mais rápida do que os produtores, pelo menos em termos de qualidade. Por isso, dizem os autores do estudo, só com a exigência dos consumidores é que a carne de porco portuguesa conseguirá evoluir para níveis de qualidade semelhantes aos dos países mais desenvolvidos da CEE. A descoberta pela RTP deste estudo deixou muita gente embaraçada. O próprio Instituto Oficial responsável não conhecia o documento e os industriais que o encomendaram ainda não disseram nada aos seus associados. Só os produtores é que se mostraram à vontade, afirmando que produzem aquilo que os portugueses gostam de comer. Se o consumidor pretender continuar a consumir carne daquela, porque tem um aspecto muito mais tenro, é um aspecto muito mais vendável, não é? É uma carne que se vende melhor, naturalmente que temos que produzir aquilo que as pessoas querem consumir. Portanto, não somos nós que nos temos que arvorar, não poderemos conduzir o consumo, isto é normal em qualquer atividade. Os produtores levantam mesmo algumas suspeitas sobre os industriais de carnes que encomendaram o estudo. É uma entidade industrial com os seus interesses económicos subjacentes à carne, digamos assim, ao seu produto, à qualidade do seu produto, do ponto de vista tecnológico, e que conduzirá naturalmente a uma preocupação ao obter a melhor carne nas melhores condições tecnológicas para o seu fabrico. Os industriais têm o estudo na mão há vários meses, mas parece que não sabem o que fazer com ele. Digamos que ficamos sensibilizados para que haverá que trabalhar muito nessa área. Alheio a tudo isto, continua o Instituto da Proteção da Produção Agropecuária, entidade oficial responsável pelas questões da qualidade da carne. O Presidente destaca, contudo, a utilidade do estudo, que não conhece, e defende o ponto de vista dos produtores.
Todo produtor, seja do que for, pretende vender quilos, seja ele produtor de máquinas A ou produtor de produtos B. Que o nosso produtor é um produtor idêntico aos outros, também não tenho dúvida. Estamos numa fase, talvez, mais primária do nosso conhecimento nos domínios dessa contratação, também não tenho dúvida. Este documento é revelado pela RTP em primeira mão, numa altura em que Bruxelas anunciou que vai adotar medidas contra Portugal por causa da guerra da carne de porco. A Comissão Europeia decretou um boicote à carne de porco portuguesa e Lisboa retaliou, impondo um embargo à carne de porco estrangeira. Agora, Bruxelas insiste que a medida portuguesa é ilegal e anunciou que vai tomar medidas a divulgar amanhã. O enviado especial da RTP ao Luxemburgo, António Teixeira Martins, está a acompanhar a reunião dos ministros da Agricultura da Comunidade, que hoje discutiram o assunto. A Comissão Europeia poderá amanhã tomar uma atitude contra a decisão portuguesa de fechar as fronteiras. Quem o afirma é o comissário responsável pelo setor, René Steichen. No entanto, a hesitação do Executivo, que 5 dias depois do anúncio ainda não recorreu para o Tribunal de Justiça, poderá ter a ver com a justificação portuguesa que baseia a sua decisão no artigo 36 do Tratado de Roma, relativo à saúde pública e saúde animal. Moi, je suis un peu surpris. Un pays État membre prend une décision qui est une représailles, ferme les frontières, et vous réfléchissez. Não, vamos reagir imediatamente. Só soubemos disto ontem. Estivemos reunidos e amanhã vamos atuar. Perante isto, o Ministro da Agricultura está tranquilo e espera apenas que a Comissão se informe junto das autoridades portuguesas. Arlindo Cunha insiste sobre o caráter interno de uma medida que não visa hostilizar qualquer país da comunidade. Nós tomámos ao abrigo do artigo do Tratado de Roma e pensamos que, de facto, essa interpretação é pertinente porque está em causa defender os animais e a sua sanidade. O ministro espanhol está de acordo e, na carta que enviou ontem à Comissão Europeia, protesta contra a medida portuguesa, mas, curiosamente, apoia Portugal. Estamos a apoiar Portugal no que diz respeito à regionalização. Achamos que nos casos em que surgem problemas sanitários, devemos regionalizá-los e não implicar todo o território. Atitude que se compreende perfeitamente. A Espanha tem focos de peste suína africana do outro lado da fronteira e reconhece que, se o mesmo critério lhe for aplicado, deixará de poder exportar. No entanto, o ministro espanhol insurge-se contra o fecho da fronteira portuguesa e exige a sua reabertura, referindo que só assim será possível pôr termo aos incidentes e evitar que a violência alastre. A melhor maneira de evitar estas escaladas descontroladas é não impor essas restrições à circulação, porque são prejudiciais para ambas as partes. E também neste domínio as duas partes estão de acordo. Não se trata de um conflito entre Portugal e a Espanha e a crise atual é apenas o resultado de uma decisão precipitada e até discriminatória da Comissão Europeia, que entretanto decidiu enviar uma nova inspeção a Portugal. Resta que o nosso país durante 30 dias não pode exportar e dificilmente se pode esperar que Lisboa faça marcha atrás se a Comissão Europeia mantiver a sua atitude. António Esteves Martins, RTP.